foi me passado um tema, né? Obediência, uma questão de princípio. E a gente então começa a pensar, né, Samuel? Quando dá um tema para a gente, aí a cabeça começa a ferver. Não digo que os cabelos começam a cair, porque isso já foi faz tempo. Não é? Então, mas a gente começa a pensar e orar, né, e ler a Bíblia, para que a gente possa, então, Deus nos iluminar para realmente contribuir para esse momento. Para que seja um momento abençoador, um momento transformador, renovador, impactante na vida de todos vocês. Assim como Deus já falou no meu coração, como o reverendo Samuel orou, e eu quero que agora também Deus fale ao coração de vocês. Que vocês possam receber a palavra de Deus nesses dias e deixe com que ela cumpra o seu propósito. Em muitos momentos a palavra, ou melhor, na maioria dos momentos a palavra vai nos incomodar. Porque quando a gente lê a palavra de Deus com sinceridade de coração, ela sempre nos incomoda. Porque nós olhamos para a nossa realidade e para aquilo que Deus quer e a gente percebe que a gente está longe daquilo que Deus quer. Então ela sempre nos incomoda e nos faz não desanimar, mas nos faz buscar mais a Deus e fazer a sua vontade. Mas pensando em obediência, eu coloquei até uma figura ali, que tem um rapaz ali com um ponto de interrogação, né, liberdade ou obediência? Porque parece que obediência está sempre ligado à pressão, está sempre ligado à obrigação, está sempre ligado a um tipo de imposição que faz com que a gente obedeça, que faz com que a gente não tenha outra alternativa se não obedecer, porque se não obedecer vai vir o castigo, vai vir aí a punição, e a gente então tem que obedecer, né, a qualquer custo, ou então arque com as consequências. Claro que toda desobediência traz consequências, mas eu quero dizer dessa relação. Não é? Parece, sabe aquele ditado assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim? Então parece que a relação é sempre assim, manda aquele que tem o poder para me obrigar a obedecer. E aí, pensando nessa relação, parece que Deus é um estraga-prazer. Parece que a nossa relação com Deus é sempre uma relação de imposição. Uma relação que não há aí alegria nessa caminhada, mas há sempre uma imposição sobre a minha vida. Eu tenho que obedecer, porque Deus quer que eu obedeça, então eu tenho que obedecer, eu não tenho outra alternativa, porque se eu não obedecer, vai vir algo ruim para a minha vida. Então nessa relação, a gente perde a alegria de servir a Deus. Quem se relaciona com Deus desta maneira. E eu penso de forma diferente. E é isso que eu quero propor para vocês nesses dias. Claro que a gente vai falar das consequências da desobediência também, o que nos leva à desobediência, mas eu quero acima de tudo passar o prazer que é servir a Deus. O prazer que é obedecer a Deus. E nós não precisamos ficar nesse dilema ou nessa dúvida, liberdade e obediência. Mas eu, na minha liberdade, que Deus me dá essa liberdade, eu escolho obedecer a Deus. E não o faço por medo. E não o faço por causa de uma coerção sobre a minha vida. Mas eu faço por prazer, por alegria. Porque Deus me amou e eu amo a esse Deus. E quem ama faz com alegria. Quem ama obedece com alegria, serve com alegria. Então é sobre isso que nós vamos percorrer. Hoje nós vamos ver na vida de um servo de Deus, chamado Daniel. Amanhã nós veremos na vida de Sansão, de manhã e à noite. E amanhã é domingo, na segunda-feira nós veremos primeiro na vida de Jonas. Porque Jonas mas Jonas só desobedeceu. Não, ele obedeceu também. Teve um momento que ele obedeceu. E a gente vai ver isso. Ele errou nas duas vezes. Sendo obediente ou desobediente, ele errou. Mas ele desobedeceu e obedeceu. E para encerrar a minha participação aqui, nós estaremos falando sobre a vida de José. Sobre a vida de José. Tá bom?
tá? E eu espero que vocês caminhem comigo aí naquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar e nos mostrar nesses dias que aqui estamos. Não só... Opa, desceu aqui. O negócio que desceu aqui, ó. Eu nem vi. Desobedeceu aqui. Então trate com amor. Tá? E nós vamos ver isso. Bom, o tema principal é, né, obediência, uma questão de princípio. Pensando nisso, então, eu trago aí, vamos colocar assim, um subtema. Tá? Eu vou estar sempre colocando um subtema aí para nos conduzir na nossa reflexão. Parou, tá bom aqui. Isso. E o subtema é esse: ser ou não ser cristão? Eis a questão. Porque se é uma questão de princípio, tá? Então é uma questão de internalização, é uma questão de conversão, é uma questão de transformação na minha vida. E daí eu não posso fugir dessa questão: ser ou não ser cristão? Tá? Eu vou ter que responder isso. E para isso nós vamos ver na vida de Daniel hoje. Daniel no capítulo 1, do verso 1 a 21. Vocês abram as suas Bíblias, ou então ligue o seu celular, se você não trouxe a Bíblia. Tá? Mas depois que você lê no celular, você pode aí desligar, né, fechar. Tá? Lá na igreja lá eu peço para ligar e eles leem a Bíblia, ficam lendo a Bíblia o culto todo. Não é porque eles não largam do celular ali, nós somos tão espiritual ali que, né, eles leem muito a Bíblia. Então, e agora tem inário também no celular, né, então já viu, fico cantando. Eu sei que aqui isso não acontece. Mas a minha Bíblia é na linguagem de hoje, eu vi que a tradução de vocês é na revista atualizada, né? Então eu vou ler aqui já fazendo a propaganda, né, do aplicativo da IPI. Quem não baixou, baixe, que tem os hinos todos e tem também a versão aí que a maioria dos crentes usam, tá? E outras informações importantes que você pode utilizar aí. Então Daniel capítulo 1 diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs os outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que a dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe:
a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, agem com os teus servos. Ele atendeu-os e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Palavra do nosso Deus. Conta a história que Alexandre o Grande, comandante daquele que conquistou ali um império com os seus exércitos, certa vez os seus soldados foram se apresentar diante dele, e ali foi apresentado um rapaz que havia desertado, havia abandonado a guerra, havia, por causa do medo, deixado de combater, e havia se escondido ou voltado ali, para o acampamento. E quando Alexandre então chegou diante daquele rapaz, ele fez então uma pergunta: qual é o seu nome? E o rapaz, com medo, falou meio baixinho, meio para dentro, dizendo: Alexandre. Então Alexandre o Grande perguntou novamente: qual é o seu nome? E ele disse: Alexandre. E diz então que Alexandre o Grande voou em cima daquele rapaz, o agarrou pelo pescoço, chacoalhou ele e jogou ele no chão. E disse a seguinte coisa para ele: ou muda de nome, ou muda de conduta. Ou muda de nome, ou muda de conduta. Ou seja, você se chama Alexandre, a sua conduta não condiz com esse nome. Para mim, esse tem sido o grande problema de muitos que se dizem cristãos. E se a gente pudesse, nesse diálogo com Deus, talvez ouvir aquilo que Deus está falando para nós, às vezes Deus poderia chegar e dizer a mesma coisa. Você se diz cristão, então haja como cristão. Ou então muda de nome. Ou muda de nome. Quando nós estudamos o livro de Daniel, nós somos desafiados a responder aquela célebre pergunta que Shakespeare colocou numa das suas peças, chamadas Hamlet, que dizia o seguinte: ser ou não ser, eis a questão. E Shakespeare estava falando sobre a brevidade da vida. E eu creio que diante do livro de Daniel, a questão a ser respondida é esta: ser ou não ser, eis a questão, mas de forma diferente. Ser ou não ser cristão, eis a questão. E nós fazemos esse questionamento pensando também na brevidade da vida. Nós não vamos ficar aqui eternamente. A nossa vida é breve. Nós somos um ser limitado, ou seres limitados. E nós temos, portanto, um tempo aqui. E nesse tempo nós temos um chamado. Quem nos escolheu
é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos ama e demonstrou esse amor de maneira inquestionável em Cristo Jesus, que deixa o seu trono de glória, se faz homem, se faz humano igual a nós, e assume essa condição, as nossas limitações, e é obediente até a morte, vai para a cruz e morre no nosso lugar. A gente nunca deve duvidar do amor de Deus. John Stott, ele escreveu o seguinte, um teólogo, ele escreveu o seguinte num dos seus livros: se você quer conhecer o amor, sobre o amor de Deus, não procure no dicionário, olhe para a cruz de Cristo. Ali está o verdadeiro significado do amor de Cristo. Então nós somos breves, estamos debaixo de um chamado, e por isso nós precisamos nos confrontar com essa questão, ser ou não ser cristão, porque eu fui chamado para ser fui chamado para viver como um cristão. Jerusalém havia sido invadida, para a gente ver o contexto, havia sido invadida pelo rei Nabucodonosor e o seu exército. Havia levado cativo muitos ali do reino de Judá. E só levou aqueles que ele julgava serem produtivos. Aqueles que não eram produtivos, ou no julgamento dele não era produtivo, como os doentes, idosos, crianças de colo, esses ele não quis, deixou lá. E levou somente aqueles que ele tinha interesse para servir ali no reino da Babilônia. E esses que foram citados aí no livro de Daniel, que é o próprio Daniel, que é então Ananias, que é Misael, que é Azarias, que são os nomes originais deles, e que esses nomes foram mudados, trocados ali na Babilônia, pelos babilônios, mudaram o nome como está ali. De Daniel, de Ananias, que era a compaixão de Deus, foi para Sadraque. É difícil, os estudiosos não conseguem chegar num consenso quanto o que significa esses nomes. Então você vê, às vezes, vários significados. Eu peguei um aqui que é sacrossanto, mas tem a ver com os deuses deles lá. Você pega Sadraque, Ananias foi para Sadraque. Misael, que quer dizer, quem é como Deus? Quem é como Deus? E vai para Mesaque. Tá? Mesaque, alguns dizem que é de aparência escura, então não se sabe ao certo, mas tem a ver também com aqueles que adoram outros deuses. Então você não sabe ao certo o que queriam colocar ali, para o nome dele. Azarias para Abednego. Azarias significa aquele que o Senhor ajudou. E Abednego é servo de Nebo, que é uma divindade lá na Babilônia. Então, imagine isso. São servos de Deus, viviam ali junto ao povo de Deus, porque fazia parte desse povo, e de repente está exilado, de repente está como escravo numa outra nação, e ali recebem nomes que têm a ver com as divindades que se adoravam naquele lugar. E justamente aí dentro do palácio real, Nabucodonosor, que Daniel nos mostra o que significa ser obediente a Deus, em meio a circunstâncias totalmente adversas. Em meio a situações que são totalmente contrárias a uma situação que eles viviam lá na terra de Judá, onde eles tinham a oportunidade de louvar e adorar a Deus com toda a liberdade, com toda a alegria. Quando olhamos para esse contexto, sabemos que aconteceu tudo isso com Judá porque eles desobedeceram a Deus. Era a consequência da desobediência. Mas mesmo um povo que está em desobediência, ou podemos dizer, às vezes mesmo uma igreja que está em desobediência, sempre tem aqueles que são fiéis. E aqueles que obedecem ao Senhor. E aqui estava Daniel e estava ali os seus amigos. Então eles estavam numa situação totalmente contrária.
E aí eu quero que vocês gravem uma frase que eu quero trazer aqui para vocês e vou colocar ali para vocês lerem, tá? Que é essa daqui. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo é que faz o lugar. Tá? Vamos repetir isso? Não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo é que faz o lugar. Tá? Então a gente tem que parar com esse negócio assim, mas aquele lugar é muito difícil, aquele lugar me influencia, aquele lugar é assim. Eu lembro de um rapaz que chegou para mim na igreja e falou para mim o seguinte: olha, eu quero trabalhar com o senhor. Eu falei, por que você quer trabalhar comigo? Porque aqui o senhor trabalha com crente e eu gosto de estar no meio de crente, né? Que é muito melhor, me sinto bem estar no meio de crente. Eu falei, mas por quê? O que acontece no seu trabalho? Mas quando eu chego lá eu me sinto mal, porque lá no meu trabalho tem espírita, tem Xexonoê, tem budista, tem do candomblecista. Eu falei, mas trabalha onde? No templo da Legião da Boa Vontade? Não é porque tem tudo que é religião ali, né? Um sincretismo ali no seu trabalho. Ele falou, então, e quando eu chego lá me dá uma dor de cabeça, aquela opressão, sabe aquela coisa, se eu me sinto mal, eu começo a me arrepiar, aquela coisa toda. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, rapaz, eu vou orar por você. Mas eu vou orar para que você fique o resto da sua vida nesse trabalho aí. Você é um crente muito frouxo. Muito frouxo. Você que te incomodar as pessoas. Você tem Cristo Jesus na sua vida. Você está na luz de Jesus. E onde a luz entra, acabou a escuridão. No entanto, você tem deixado que a escuridão te influencie. Que a escuridão venha, né, e te incomode. Para com isso. Seja a bênção. Deus quer te usar ali, naquele lugar. Por isso, irmãos e irmãs, não é o lugar que faz a pessoa. Tá? Nós não somos fruto, tá, de um contexto. É lógico que isso tem condições de nos influenciar, sim. Mas se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos ser ali uma contracultura. Ou seja, nós podemos ser aquele que vai mostrar um outro caminho. E um caminho diferente, o caminho de Jesus. Nós somos chamados para isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre vai ver que os servos de Deus e servas de Deus, eles agiram em lugares que não era ali, né, aquela harmonia. Por quê? Justamente eram chamados para agir no meio da crise. Jeremias foi chamado e Deus disse para ele assim, Jeremias, tá? Eu estou te levantando aí, eu te escolhi já antes da sua concepção e já decidi que você vai ser profeta e você vai falar para um povo que não vai te ouvir. Eles não vão dar atenção para você, mas você vai falar. Você pode ir falar. Ou seja, as situações nunca foram assim tranquilas. Quando Jesus veio, era tranquila a situação dele? A gente vê os presépios, né? A gente pensa que é aquela harmonia, né? Aquela coisa gostosa, né? A gente imagina até os boizinhos falando, glorificando a Deus, né? Ô Senhor amado, né? A gente pensa que é assim, aquela coisa romântica. Não, as situações eram as piores. E no entanto ele veio com uma boa notícia, em meio, né, a uma situação caótica. E veio trazer vida e salvação para todos. Daniel estava num lugar que não favorecia. Mas ali ele se mostra obediente a Deus. Ali ele se coloca como um servo de Deus. E ele se coloca firmemente para não se contaminar diante daquilo que ele estava vendo e vivenciando lá na Babilônia. Então a primeira coisa, não se contaminar depende de você. Depende de você. Tá? Lembra disso. Depende de você. Daqui a pouco eu falo do que Deus faz para nós. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Daniel significa Deus é meu juiz. E ele chega ali naquele local, aí mudam o nome dele, começam a chamar ele de Beltesazar, que significa que o Deus Baal proteja o rei. Você imagina o choque.
Você imagina o choque, você, servo de Cristo Jesus e tal, e de repente você chega num lugar, você está ali que você não tem liberdade nenhuma, tá? E aí chega e começa a dizer, olha, você agora é devoto de Iemanjá. Você começa a tremer, né? Não precisa tremer, não. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Daniel então recebe um outro nome. E Daniel fazia jus ao seu nome, Daniel, Deus é o meu juiz, porque ele procurava viver de acordo com os mandamentos de Deus. A Bíblia não fala, mas eu acredito que ele aprendeu dos seus pais. Eu acredito que lá em Jerusalém, os seus pais o levavam na escola dominical, e ele ali aprendia da palavra de Deus. Eu quando faço batismo infantil lá, tenho as perguntas, né, no manual lá, e eu sempre incluo a minha. Você vai trazer, você promete trazer o seu filho ou sua filha na escola dominical? E muitos prometem, né? Mas não cumprem. Ah, se acontecesse aquilo que aconteceu com Ananias e Safira, né? Eu não estou querendo botar medo em ninguém não, mas é o mesmo Deus. Só para vocês pensarem. É o mesmo Deus. Ele deve ter sido levado, aprendeu da palavra de Deus, aprendeu sobre servir a Deus, sobre o amor de Deus, sobre quem Deus é. E ele levou isso consigo para lá na Babilônia, para a Babilônia. Ele foi lá para uma cultura diferente, foi lá para uma nação diferente, foi lá para costumes diferentes, foi lá para um povo diferente, que adorava outros deuses, e tinha um monte de divindades. E no entanto, Daniel se manteve firme no Senhor. Por quê? Porque ele aprendeu isso. E aquilo foi internalizado na sua vida. Daniel não obedeceu por medo, mas ele obedeceu porque ele tinha convicção. Era uma questão de princípio para ele. Obedecer ao Senhor. Daniel era um jovem de oração. É só você ler o livro de Daniel, você vai ver isso. Era um jovem de oração. Alguém que se colocava na presença de Deus. Alguém que conhecia a Deus, que tinha essa relação íntima e pessoal com o Senhor. Logo depois, o rei coloca lá um decreto lá para se ajoelhar diante da estátua dele lá tal. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele vai orar. Ele se coloca na presença de Deus. Ou seja, é alguém que buscava esse relacionamento com o Senhor. E por isso ele levava a sério o fato de ser povo de Deus. Por isso é que ele conseguiu vencer as tentações que foram apresentadas para ele. E que tentações são essas? A primeira tentação é a tentação da carne. Ou a tentação do prazer. Satisfação do nosso prazer, da nossa vontade. Eu não sei se aqui esse costume é forte. Mas lá para o nosso lado, lá é forte. Não é? E uma picanha, gente do céu. Então você imagine, ele estava diante dessa tentação, porque ele tinha ali sobre ele todas estas coisas. Ele tinha do melhor. Você imagine um presidiário. Um presidiário, de repente alguém chega para ele e fala assim, olha, você vai poder comer o que você quiser. Olha aqui o banquete para você. Ali todas essas carnes gostosas aí, né? Todas aquelas comidas que engorda, né? Tá, aquela coisa toda. Ó, você vai poder se fartar com tudo isso. E Daniel fala o quê? Não, eu quero cenoura. Mas ele estava diante de uma tentação. É ou não é uma tentação? Nós somos tentados assim também. Todos nós somos tentados hoje a satisfazer os nossos prazeres. Os jovens são tentados aí a satisfazer os prazeres. Porque nós somos inundados, nós somos aí chocados, nós somos aí invadidos constantemente pela televisão, pelas propagandas em todos os sentidos, né? Aí outdoor, aquela coisa toda, pela questão do sexo livre e irresponsável. Nós somos tentados todos os dias. Por mais que você não queira, por mais que você fale assim, não tem aí, né, controles
né, o controle remoto você tem aí como colocar censura, aquela coisa, mas até em programas mais inocentes, você vê ali insinuações. Eu não quero causar pânico nenhum, nada, não sou desses que fica vendo, né, bicho-papão aí, né, o diabo em todo lugar, tal, mas até em desenho tem isso. Você vê a heroína lá com roupas que são insinuantes. Ou seja, está aí estimulando a libido, estimulando o erotismo desde pequenininho. E a gente vai crescendo nesse mundo liberal, nesse mundo que pode todas as coisas, que o certo é você estar livre para todas as coisas. O errado, o quadrado, o chato, é você não aproveitar de todas essas coisas. E aí o jovem, imagine o jovem, né, o adolescente, o jovem adolescente, ele chega na segunda-feira na escola, ou no trabalho. E aí ele vê os amigos ali conversando, fomos lá, naquele lugar tal, fizemos isso e aquilo, né? E jovem adolescente, depois que a gente cresce, a gente vê o quanto eles mentem nessa área, né? Entendeu? Mente, né? Fizemos isso, aquilo e tal, aquela coisa, tal. Aí vira para você e pergunta, e você, o que você fez ontem à noite? Eu fui na igreja. Aonde você foi? Eu fui na igreja, né? Quer dizer, parece um ET, né? Parece alguém que está descompassado ali com a sociedade. E isso vale para todos, eu estou falando da juventude, mas adultos também sofrem tentações nesse sentido. Deixa eu voltar aqui. Eu costumo falar para jovens assim, sobre questão de namoro, né? E eu costumo dizer o seguinte, gente, presta bem atenção nisso, jovens, adolescentes, aí tal. Olha, Jesus falou assim, vigiai e orai para não cair em tentação. Não é assim? Por quê? Depois que você caiu na tentação, filho, daí a coisa pegou. Tá? O que ele está querendo dizer assim, não marque bobeira. A carne é fraca. O espírito está bom, mas a carne é fraca. Então não marque bobeira. Ou seja, quando começa a arrepiar, a mão na nuca, começa a arrepiar, aquele negócio, aí nem o anjo Gabriel separa mais aí. Aí não tem jeito. Então evita, leva um dominó, sabe alguma coisa. Brincando outra coisa, tal. Ou seja, a Bíblia diz lá em Provérbios, fuja da aparência do mal. Não se coloque em situações que você vai realmente deixar, né, a tentação se instalar, e aí fica difícil. Fica difícil. Não marque bobeira. Não marque bobeira. É difícil? Eu não estou dizendo que não seja difícil. É difícil sim. Eu namorei, eu sei disso. Eu sei disso. Mas é possível. Mas é possível. Por quê? É possível. Porque como Daniel, você decide se contaminar ou não. Você decide. Se você sabe que aquela situação, aquele contexto vai te jogar numa tentação que você não vai conseguir, não vá lá. Não se coloque ali. Mas eu estou com uma vontade. Lógico que você está com vontade. Aliás, quando o jovem chega para mim e fala, pastor, está acontecendo isso, eu falo, graças a Deus. Porque se você não estivesse sendo tentado aí também, então eu vou orar por você, porque hoje a coisa está feia, né? E ainda bem que é sempre pelo sexo oposto, né? Porque a coisa está complicada nos dias de hoje. Então é normal. Lutero dizia, a gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre a nossa cabeça. Mas a gente pode impedir que eles façam ninhos. Não é? Davi deixou que fizesse ninho. Estava sobrevoando ali, ele viu Betsabá ali e tal, aquela coisa. E é interessante, eu quero fechar logo esse parênteses aqui, né? Eu acho interessante essa passagem de Davi, porque fala assim que ela estava tomando banho nua. Mas é lógico, vai tomar banho de roupa. Não é? Porque sempre tem alguém assim, às vezes uma mulher fala, está vendo, ela estava pelada. Mas lógico, ela estava tomando banho. Agora, por que Davi, né, tinha que chegar e deixar instalar na cabeça dele? Porque ele tinha quase 20 mulheres. Não é? Não, ele chega para o Joabe lá e fala, quem é aquela lá? Porque eu quero aquela. Pronto. Instalou. E aí, como eu disse, não tem mais. Aí já está com o pé na queda. Então, se mantenha firme. Decida não se contaminar. Decida firmemente
obedecer a Deus. Decida firmemente se colocar ao lado do Senhor, para que você possa resistir à tentação. A outra tentação, que é a tentação do bem-estar a qualquer custo. Servir a Deus ou servir ao mundo, ou seja, tá, gente? E aqui não há meias palavras, é servir ao diabo. Porque se você não serve a Deus, você vai servir o diabo. Tá? Não adianta adorar a pílula. Você vai estar tomando partido. Aliás, se você ficar em cima do muro, você já tomou partido. Você já tomou partido. Tá? Então existe essa tentação também. E com certeza Daniel se viu tentado, diante da oferta do rei, de levar uma vida boa no palácio. De aproveitar de tudo que o palácio ali ia dar para ele. De todas as coisas que o reino estava oferecendo para ele. Nossa, seria muito fácil para ele. Pensa bem, se coloca no lugar de Daniel. Eu, quando leio a Bíblia, se coloco sempre no lugar daquele que estava vivenciando ali, para que eu tente compreender a situação. Então, Daniel havia saído da sua terra, não para uma viagem a passeio. Ele não estava visitando a Babilônia porque ele estava de férias. Ele estava lá porque ele foi levado à força para lá. Ele estava como escravo. Então, na cabeça dele, podia pensar assim, Deus deixou a gente vir para cá. Deus deixou ele pegar a gente e trazer para cá. Deus permitiu que trouxesse para cá. E agora que eu estou aqui, estão me oferecendo um monte de coisa boa. Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar. Quem sabe a porta que Deus está abrindo, porque Deus transforma o mal em bem, né? Aí tem hora que a gente usa até a Bíblia para justificar os erros, né? Deus transforma o mal em bem, então é a porta que Deus está abrindo, eu vou aproveitar isso aqui mesmo e vou me esbaldar e viver bem aqui. Porque é assim que Deus quer para a minha vida. Nem toda porta que se abre na sua frente é de Deus. Tome muito cuidado com isso e peça discernimento a Deus. Eu lembro uma vez uma mulher que a gente estava evangelizando, e aí eu cheguei na casa dela naquela semana, ela tinha ido no final de semana, né, naquele tempo que valia a pena, não sei se hoje vale a pena, ir lá para o Paraguai, para comprar mercadorias lá e trazer mais barata, por causa dos impostos, aquela coisa toda, tal. Não sei se para cá isso teve, porque é muito longe, né? Então acho que não vale a pena, não sei se aqui tem outro lugar aí que vai. Mas lá, o pessoal do Sudeste e Sul ali, ia muito para o Paraguai e trazia mercadoria, porque era mais barato, e revendia. E ela foi para lá e trouxe, né, muita coisa, né? Mas ela trouxe assim, ela trouxe cigarro, ela trouxe, sabe, brinquedos, inclusive uma igreja havia encomendado, não é a IPI não, a IPI não faz essas coisas, né? Então havia encomendado, ou seja, ela trouxe um monte de coisas assim, bebidas, essas coisas. E eles traziam no ônibus, eles fazem um fundo falso ali, para colocar as coisas. E ela disse, quando parou ali na fiscalização, ela começou a orar. Que ela lembrou que eu falei para ela, né, sempre buscar a presença de Deus. Diante de situações difíceis, busca a presença de Deus, se coloca na mão de Deus. E ela fez, ela foi obediente. E ela começou a orar. E orar e clamar, e orar e clamar, e orar e clamar. E diz que revistou tudo ali e tal, pegou de muita gente, mas não pegou as coisas dela. E ela estava toda eufórica, pastor, Deus me abençoou, Deus cuidou, né? Deus me livrou dessa, eu pude trazer a mercadoria para cá, e assim por diante. Eu quero testemunhar isso, pastor. E aí eu com muito cuidado, né, porque ela estava começando ainda os passos ali, eu com muito cuidado, eu disse para ela, irmã, pensa bem comigo. Pensa naquilo que você estava trazendo. A forma como você estava fazendo. Você acha que isso estava correto? Você trouxe cigarro, você trouxe bebida, não é? Você contrabandeou coisas. Imagine se Jesus faria isso. Eu vou lá para o Paraguai e vou trazer um monte de moamba para a minha igreja. Ela pensou, falou, eu acho que não. Eu falei, então, irmã, nem sempre a primeira porta que abre é de Deus. Quando digo para você orar, ore sim, mas peça discernimento também a Deus, para que você tome a decisão correta. Daniel podia achar que era a oportunidade da vida dele. Tinha tudo ali às suas mãos. Esquecer de Deus, do mandamento de Deus. E essa tentação existe hoje também com muita frequência. Quem não quer uma vida boa, quem não quer um bom emprego, quem não quer um bom salário, um carro novo, uma casa própria, e etc, etc, etc. E não tem nada de demais em querer isso. Tá, gente?
antes de mais nada, não tem nada de mais em querer o melhor. Eu sempre quero que o dia de amanhã seja melhor que esse, que a semana que vem seja melhor que essa, que o mês que vem seja melhor que esse, que o ano que vem seja melhor que esse. Sempre quero. Sempre desejo coisas melhores para mim, para minha família, para a igreja. Não tem nada de mais. É normal. Mas precisamos saber, muitas vezes, qual é o preço que nós vamos pagar. O que nós temos que negociar para ter todas estas coisas. E muitas vezes o preço a pagar é a desobediência a Deus. Ou seja, é negar que você é cristão através das suas atitudes. Porque o crente não nega Jesus falando, o crente nega Jesus agindo. Ninguém, por sã consciência, vai chegar assim: olha, eu não quero obedecer a Deus e ponto final. Se ele realmente está em Jesus. Mas ele, com a sua postura, com as suas atitudes, ele muitas vezes ele pode negar a Jesus. Assim como Pedro negou 3 vezes. Então essa tentação existe para nós também. Muitos fazem isso com as suas atitudes, mentiras, negócios ilícitos, sonegações, mau testemunho e uma série de coisas, propostas indecentes que vêm. E a gente vai se deixando levar. Todo mundo faz isso. Eu preciso garantir o meu sustento, eu preciso garantir isso. Então, se todo mundo faz, eu também posso fazer. Há coisas na vida da gente que precisa ser tratada. Há pecados, eu trato o pecado como uma deformidade na alma, que precisa ser tratado. Há pecados que a gente abandona na nossa conversão imediatamente, mas há pecados que acompanham a gente precisa tratar isso. Tem crente que é mentiroso, não adianta dizer assim: hoje eu menti, Senhor, me perdoa. Não, seja sincero diante de Deus, fala: eu sou mentiroso, eu sou mentirosa, trata isso e cura em nome de Jesus. Senhor, eu sou imoral, fui imoral hoje. Não, eu olhei assim hoje, não, você é imoral. Senhor, mas eu sou assim, fácil de cair diante de negócios assim, e tal, aquela coisa, tal. Trata isso diante de Deus. Trata isso. Porque precisa ser curado. E só Jesus pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer essas coisas. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Firmemente ficar firme no Senhor. Obedecer a Deus. Ou seja, alguém que tem a convicção que a sua vida pertence a Deus e a Ele deve obediência. Alguém que tem convicção de que foi escolhido por Deus e como tal deve viver não se importando com o preço a pagar. Nem que esse preço a pagar seja muitas vezes você deixar de fazer um bom negócio. Não estou dizendo que seja isso, peça discernimento, mas muitas vezes perder até o próprio emprego. Deixa Deus dirigir a sua vida, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor. Alguns textos bíblicos que mostram essa mudança em nós. Paulo vai dizer assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você vê, eu coloquei vários textos do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era aquele que mostrava a sua humanidade. Ele dizia também lá em Romanos, ele diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal eu estou sempre fazendo. Ou seja, eu tenho essa falha, eu sou pecador, eu continuo pecador, mas quem pode me socorrer senão Cristo Jesus? E à medida que eu deixo, Ele vai transformando a minha vida. Isso se chama santificação, que dura a vida toda. E eu tenho que deixar Ele fazer isso na minha vida. Portanto, não se contaminar, preste bem atenção, não se contaminar depende de você. E aí não adianta colocar culpa em ninguém, nem no diabo. E aí eu queria trazer isso daqui para vocês. Quem já assistiu esse filme? O Advogado do Diabo. Pouca gente assistiu. Quem não assistiu, assista. Que é o melhor filme, talvez criança, adolescente, não. Né? Aí, maior de 18 anos. Né? Porque assim, todo filme Hollywood tem os seus abusos, né? Mas
é o melhor filme que fala da atuação do diabo. Não é um filme gospel, evangelho, nada. É um filme secular. Né? Tá lá o Al Pacino ali, o Kenny Rivers, tá? E é interessante que nesse filme, o diabo fala pelo menos por 2 vezes. Vaidade é o pecado que eu mais gosto. Presta atenção. Vaidade é o pecado que eu mais gosto. E aí tem uma cena, não sei se vocês não se lembram disso, uma cena que o Kenny Rivers, não vou dar spoiler não, tá? Fica tranquilo, não vou contar o filme. Mas né, que o Kenny Rivers está conversando com, depois vocês vão saber quem ele é, quem assistir, está conversando com o diabo, e aí a vida dele, sabe, estava um caos, ele perdeu a família, perdeu a esposa, né, ele perdeu princípios, valores, a vida dele estava realmente acabada, e ele diante de tudo isso, ele chega para o diabo e fala assim, mas você é o culpado, foi por causa de você fez isso, e o diabo fala assim, eu não, eu só armei o palco. Ou seja, quem quis subir no palco e dar o showzinho ali, foi você. E nisso, gente, está de acordo com o texto de Tiago, não sei se vai dar para vocês lerem ali, que diz assim, quando alguém for tentado, não diga esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Ou seja, nós somos tentados, mas o diabo sabe qual é a nossa fraqueza, ele sabe qual é a nossa cobiça, ele sabe qual é a nossa vaidade, e ele trabalha justamente nisso. E como é que ele sabe? Porque nós falamos para ele. E ele então vai armar o palco para que você possa ali fazer tudo que você tem vontade de fazer. O diabo tenta, ele está no papel dele. Mas nós podemos resistir. Lá em 1 Coríntios 10:12 diz que Deus não permite que venha tentação além das nossas forças. Ou seja, nós podemos suportar. E o verso ainda conclui dizendo que Ele nos dá ainda um livramento, que é Cristo Jesus. Então não se contaminar depende de cada um de nós. Da nossa fidelidade, do nosso compromisso, da nossa dedicação, da nossa santificação, da nossa busca por Deus. Agora, alcançar a vitória depende de Deus. Você decide. E a graça de Deus está sobre a sua vida. E você vai vencer. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Gente, nosso Deus é amor. Nosso Deus é graça. E Ele decide se relacionar conosco, não pelo poder, mas pelo amor. O poder é aquele que vem e te impõe. Obedeça. O amor implica em liberdade. Em liberdade, ou seja, quando eu amo, significa que eu estou dando liberdade. E na liberdade eu posso ser frustrado, eu posso não ser correspondido, mas mesmo assim, Deus quer se relacionar conosco dessa forma, através do amor. Através do amor. Conta a história que uma mulher vivia num reino e o rei decidiu casar com ela. Preparou toda a festa, se casaram, passou vários tempo e ele percebia que ela tinha tudo, ele dava tudo para ela, mas ela não tinha brilho no olhar, ela não era feliz. E ele então perguntou para ela, aliás é uma pergunta que os casais devem fazer sempre um para o outro, né? Tem que ter coragem, né? Você é feliz? Você é feliz? Ele perguntou, mas por que você não é feliz? E ela disse, porque eu não tive escolha. Eu casei com você porque eu fui obrigada a casar com você. E aí então o rei ficou pensando, o que eu faço agora? Porque ou eu uso o poder e falo, você continua comigo, ou então eu dou a liberdade para ele escolher.
E aí eu corro o risco de perdê-la. Irmãos e irmãs, Deus faz isso com a gente. Ele nos ama. Mas eu não creio num Deus que fique impondo as coisas sobre nós. Por isso que é uma questão de princípio obedecer. Ou você crê, ou você se entrega, ou você confia que Deus tem o melhor para a sua vida. Ou então você obedece em alguns momentos, mas em outros você vai desobedecer. Porque o medo faz a gente obedecer. Mas tem hora que a gente perde o medo. Principalmente quando a tentação é grande. Deus nos dá a vitória. Foi Deus quem fez que o empregado do rei ajudasse Daniel. Foi Deus que fez com que o empregado aceitasse aquela proposta de Daniel. Foi Deus que fez com que no espaço de 10 dias, Daniel e seus amigos estivessem melhor do que aqueles que estavam comendo todas as comidas ali. E olha que Daniel estava comendo o quê? Salada. Gente, Daniel não era vegetariano e nem estava fazendo uma dieta. Aliás, eu sei por que essas dietas assim emagrecem, né? Comer comida natural, essas coisas. Diz que emagrece, né? Eu sei por que emagrece. Sabe por quê? Eu pelo menos constatei isso nas vezes que eu tentei fazer. É porque é ruim, então você come pouco. Come sanduíche natural, perdoe quem goste, mas olha, que não tem gosto não, gente. Que não dá prazer, na comer dá tanto prazer na vida da gente. Né? Mas tirando a brincadeira de lá, Daniel, então, ele estava comendo comida natural ali, comendo salada. E, no entanto, Deus fez com que ele e os seus amigos estivessem melhor do que os outros. Porque Deus nos dá a vitória. Então, não fique com medo do que você tem que renunciar, do que você tem que deixar para servir a Deus, para ser obediente a Deus. Porque aquilo que Deus tem para você é muito melhor do que todas essas outras coisas que o mundo pode oferecer. É uma questão de fé, é uma questão de princípio. E princípios são inegociáveis. Nós negociamos coisas, cadeiras, móveis, carros, imóveis. Mas princípios são inegociáveis. À medida que a gente vai negociando princípio, a gente se perde na vida. E a gente vai ver isso amanhã. Deus abençoou Daniel e Deus cuidou de Daniel. E Deus deu a vitória para Daniel. Concedeu a vitória a ele. No fim dos 10 dias, sua aparência era melhor. Ele estava ali igual Hulk. Ele estava melhor que os outros. Mas por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Quem está em Cristo, ele é mais forte. Ele é mais forte. É o Davi, agora pegando lá do bom de Davi, né? É o Davi que pega as pedrinhas lá, né? E com uma só ele derruba o Golias. Embora ele pegou 5 pedrinhas, porque já viu, né? Dá de eu errar primeiro, né? Mas com uma só ele já derrubou. Por quê? Porque ele disse, você vem com espada, você vem com lança, mas eu vou o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos. Então é preciso fé para vencer as tentações. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer na graça de Deus, no poder de Deus. Acreditar que Ele está com você, que Ele cuida de você em toda e qualquer circunstância. Que Ele nunca vai te abandonar, que Ele está sempre ao seu lado. Que o que Ele tem prometido para você, Ele vai cumprir. Alguns textos bíblicos que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Um outro texto que os crentes gostam muito de repetir, que é isso aqui, mas só na segunda parte. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Né? Você vê muito falando, resistir ao diabo, você tem que resistir ao diabo, menino. Resistir ao diabo que ele fugirá. Mas diz no começo lá, obedecei a Deus, submetei a Deus. Aí assim o diabo vai bater em retirada. Senão ele vai falar igual falaram para os filhos. Eu não lembro o nome do pai lá em Atos lá. Você lembra? Não, que ele fala assim, ó, que eles estavam querendo expulsar um demônio. Não, o demônio fala assim, ó, eu conheço Paulo, né? De Cefas, né? De Cefas, né? Eu acho que é isso. Eu conheço Paulo, eu conheço Pedro, conheço Jesus, mas você eu não conheço. Diz que bateram, né? Deram uma surra nele porque saíram pelado correndo, né? Ou seja, o diabo não tem medo de gritaria, não, de palavra de ordem. Aliás,
Não é quando você vê alguém gritando para expulsar demônio de alguém, é porque ele está com medo. Ele está com medo, então ele está ali, né, achando que é a gritaria que vai fazer. Mas no nome de Jesus ninguém resiste. E quando diz esse nome tem poder mesmo. Não da forma como muitas vezes as pessoas tratam de forma supersticiosa, mas crendo que Ele é poderoso para todas as coisas. E Ele é poderoso para cuidar da sua vida. E 1 João 5,18 diz lá: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. E mais ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Está lá em Romanos 8, 36, 37. Por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas porém em todas estas coisas somos mais que vencedores. Por isso eu volto àquela questão para a gente concluir. Ser ou não ser cristão? Eis a questão. Esse é o nosso desafio. Obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida, mesmo que isso implique em consequências que não desejo, ou então tomar uma atitude de não obedecer. E Daniel escolheu obedecer a Deus e não se contaminar. Abriu mão de tudo ali, toda a regalia que ele teria, para ficar firme nas mãos de Deus e obedecer a Deus. Deus concedeu a ele e os seus amigos mais sabedoria do que os outros. Por quê? Porque esperaram no Senhor. Confiaram no Senhor. Ou seja, Deus é o meu juiz. É isso o significado do meu nome? Então é nisso que eu creio. Ele cuida da minha vida. Por isso, irmãos e irmãs, que as nossas atitudes, que as nossas palavras, deixe muito claro, onde quer que nós estejamos. Não importa se as circunstâncias são adversas, mas creia que Jesus está contigo. E se Jesus está conosco, nós somos a maioria. Pode ter certeza disso. Então obedeça. Obedeça. Mas obedeça por convicção. Para que seja uma obediência prazerosa. E não por medo. E não por medo. Amém? Que Deus nos abençoe. Amanhã a gente vai ver algumas dessas questões na vida de Sansão. Esses personagens bíblicos são muito parecidos com a gente. Não é? Tanto na obediência como na desobediência. E nós vamos aprender com a palavra de Deus.